Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, eu abordei esse tema, a existência de Jesus, por motivo em que há muita falsidade no meio da sociedade. As pessoas muitas das vezes desconsiderar o ato de sofrer. A pessoa sofre no corpo, mas eles muitos satanistas, eles querem que as pessoas quer fazer os outros acreditar que essa situação de as pessoas estejam sofrendo não existe, é falsidade, tá, irmão? Em uma determinada situação, Deus não criou pessoas para sofrer, porém, hoje, com tantos atos consequentes gerados, através do sacrifício do corpo vivo, os atos começaram a dar vida para a falsidade e ela vem existir a partir do momento que você dá a vida para a falsidade, porque você é origem e por esse motivo você tem o poder de dar a sua vida para toda a falsidade e criar um sistema falso. Sempre foi assim desde o início, Alguns fazem isso consciente, outros fazem isso inconsciente, se tornando vítima social. Primeiro, quero que vocês compreendam esse detalhe aqui. A origem do homem, ele é formado. A origem do homem é formada por esses atos aqui, certo? Palavra, vida, corpo e glória. Essa é a origem do homem, certo? E esse ato aqui, esse ato aqui, Espírito, Corpo e Cristo, ele é para a profecia de Deus, para que as coisas se concretiza aqui no corpo ainda, porque em determinada situação o corpo ele vai levar as consequências dos atos, seja ele bom ou ruim. Entendendo isso, vocês podem entender mais uma vez e presta atenção nesse aqui. Esse aqui é um ato consciente. Esse ato ele passou a existir a partir do momento que Deus criou esse Cristo. É claro que não foi no 6º milênio, já tinha ter criado isso antes ele já tinha criado no palavra, vida, corpo. A partir do corpo, depois que ele criou essa origem aqui, aí ele criou os atos, depois do 3º milênio. Se você pegar a sua Bíblia, você vai entender que as luminárias maior e as luminárias menor, ele foi criado a partir do terceiro dia, como está escrito nessa escritura significativa. Então, a partir daquilo ali dá para fazer um cálculo, não é o caso de entrar em detalhes agora, porque como eu tenho dito em todos os blogs diários, a ideia passar uma mensagem rápido para que as coisas venham a se organizar dentro dessas informações que eu venho passando dentro de cada blog diário. Então foque aqui nesse ato aqui. Olha, se você for ver bem, ok? Se vocês for ver bem, esse ato ele não é um físico, não é um corpo, certo? Ele não sofre as consequências até então, certo? Mas se esse ato consciente voltar, consciente ou inconsciente, lembrando, a inconsciência ele vai dar para a morte. A inconsciência vai dar para a morte, mas a consciente ele vai dar para a vida, mas a consciência vai dar para a vida. Tudo se voltando. Esses daqui,
ele sempre vai se voltando por corpo. Ele não vai se perder, ok? Ele sempre vai se voltando por corpo, o bem e o mal, porque ele é um ato. Então, quando você é inconsciente, tem o espírito da morte, você vai voltar aqui. Como que você faz isso voltar? Você faz os outros sofrer. Então, vai dar um reflexo aqui, poxa. Mau relacionamento, ato consciente, vai vir a consequência aqui, certo? Ok? E se você deu um bom relacionamento, olha, ato consciente, certo? A origem vai estar aqui. De qualquer forma, se você relacionar mal ou bem, essa origem que Deus deu, palavra da vida, ela vai permanecer. Deus não tira isso aqui das pessoas. Imagina, se Deus tirar, todos nós estamos perdidos. Então, entendendo essa parte aqui, vamos aqui pelo espírito da profecia de Deus, ok? Então, Deus passou por aqui na esquerda, na direita, né? Na direita, ok. Na direita, passando aqui pelo corpo, né? Emmanuel estava aqui. E chegando aqui, ele formou outro ato consciente. Esse ato consciente, Jesus, esse ato consciente de Deus, irmão, presta atenção. Esse ato consciente, Jesus, ele é do poder de Deus. Ele é ato consciente do poder de Deus. É através dele que vem todos os juízos do bem e do mal. Essa origem aqui, ela vai permanecer origem. Ela vai permanecer origem. Mas esse daqui já é o ato consciente de Deus. A ciência do bem e do mal. Lembrando, se quando for o mal, ele vai estar na esquerda, né? E quando for o bem, ele vai estar na direita. Então aqui é o mal e aqui é o bem, ok? Vamos colocar aqui para a gente continuar com essa explicação, ok? E esse daqui, esse corpo aqui, ele só é o bem porque ele é origem. Deus não vai desfazer da sua origem, porque é isso que faz a gente permanecer. Eu coloquei aqui 2 quadros, né? Um do lado de cá, antes da árvore, e o do outro lado de cá. Eu acho que é uma imagem boa para a gente acompanhar todos os raciocínios. Lembrando, tudo aquilo que a gente podemos ver é uma coisa muito significativa, já que a nossa Bíblia ela é significativa. E por esse motivo, quando a gente faz as coisas na visão, é melhor, ok? Visibilizando. Porque é assim, as pessoas incrédulas sempre acreditam no que vê, ok? Então vamos lá. De novo, vamos pegar o ato consciente de Deus, Jesus, certo? Ele, então aqui no 6º milênio, a partir do 6º milênio, Deus criou o relacionamento dele com a humanidade. Esse relacionamento, saindo daqui, por quê? O que eu quero que vocês entendam? Quando Deus está fazendo um movimento para a esquerda para expulsar Jesus, para expulsar de dentro dos corpos aqui, expulsar Jesus de dentro dele, esse mal que veio, dentro dele não, dentro dos corpos das pessoas. Quando Deus fez esse ato, criou esse último ato, Jesus é o último ato que Deus criou, certo? Aqui ele é de uma origem, de um corpo comum. Esse Pedro aqui é um Pedro simples, ele refere a um corpo comum, mas esse ato aqui de Jesus que está dentro do Cristo, que caiu dentro do Cristo, irmão, esse ato é a última criação de Deus. Deus criou o homem perfeito, né, com o seu poder, e por último ele criou Jesus. Jesus é a chave de todas as coisas que Deus criou aqui, Emmanuel. Ele é um anticristo, mas ele também é a chave, Se você for prestar bem atenção, quando Noé criou toda a arca, Deus trancou lá de fora. Olha, que Noé, quem tiver de ir vai para lá, quem tiver de voltar, volte, por exemplo. É só uma ideia para vocês entenderem.
quando a gente chegar a uma conclusão de todas as coisas que Deus criou, você vai ver que todas as coisas Deus fez pela humanidade, para defender a humanidade. Tudo perfeito, irmão. Então, esse ato consciente que está dentro de Cristo, então Emmanuel, ele criaria o ato consciente do poder de Deus. E aqui nasceria um segundo Pedro, mas esse segundo Pedro, ele era do poder de Deus, ele era uma referência do ato consciente do Cristo. Ele ia julgar o bem e o mal das pessoas, ele ia julgar. Então, essa existência de Jesus dentro do Cristo, então, ele existe porque quando Emmanuel sofre as consequências no corpo, quando Jesus voltou para o corpo aqui para pedir o sacrifício de Emmanuel, Emmanuel sentiu a dor no corpo, certo? É existente. A gente existe quando a gente só percebe que tem alguma coisa errada quando a gente está sofrendo consequências. Então, quando você acha que as coisas não existem, olha para dentro de você e vê, né? Você está sofrendo as consequências é porque está sinalizando que o espírito da morte, é porque está sinalizando que tem alguma coisa errada, que se você continuar, ele não vai existir. Então, entendendo tudo isso, vamos lá pela segunda intenção. Então, Pedro, ele vai referir uma segunda intenção do corpo. E Jesus, aqui, na mesma postura que Pedro, ele vai referir uma segunda intenção do corpo. Ele só vai existir a partir do momento que nós dê a vida para ele. Deus, por exemplo, Emmanuel chegou aqui e deu a vida para ele. Então ele vai existir. Aí eles vai dizer, olha, Jesus é o anticristo. Ele é o antissocial do poder de Deus. Ele tá julgando as pessoas, os bem e o mal. E dessa forma, as coisas globalizaram no Cristo, né? O ato consciente de Deus, né? Jesus, por exemplo, estava aqui no meio, né? Na segunda intenção. Se ele é espírito, as coisas que é espiritual, irmão, que eu quero que vocês entendam, tá aqui na esquerda, tá? Não tem ninguém aqui, certo? Porém, se eu aceitar essa falsidade, ela vai encarnar em mim. E aí o que eu vou dizer? Eu vou estar sofrendo essas consequências. Deus não criou, mas eu vou estar trazendo ela para dentro do corpo. Deus não criou, mas eu estou trazendo. Olha só, estou trazendo. Aí eu vou sofrer as consequências. Eu vou tratar os meus irmãos mal, né? Eu vou falar mal das pessoas, falar mal de outro. A minha mente vai ficar perturbada. Eu não vou. Então, automaticamente eu vou dar a minha existência para Jesus. Essa criação, e Jesus sendo Jesus a última criação de Deus, ele imita o Cristo em tudo. Ele imita o Cristo em tudo, certo? Em determinada situação, todos os atos conscientes, dependendo da origem de um corpo comum, sendo ele Pedro, e sendo da origem do poder de Deus, sendo ele o próprio Cristo, todos os atos, eles são feitos para relacionamento social. É para você fazer uma mediação entre o bem e o mal. O mal vai estar aqui, mas o bem vai estar aqui. Aqui você defende os seus direitos. Do lado de lá é segunda intenção, irmão. E como é que você sabe que ela existe? Porque a segunda intenção também está encarnada. As pessoas do lado de lá estão sofrendo as consequências pela falsidade. E se ela está sofrendo as consequências pela falsidade, ela está sendo mal instruída e está recebendo no seu corpo a falsidade. Nesse meio termos, ela não é a primeira intenção, ela é a segunda intenção, ela está dando existência para ela. Deus criou as pessoas somente pelo ato consciente, para relacionar o ato consciente. E esse ato consciente ele dá na primeira intenção. Quando a pessoa está lá, está na primeira intenção, você está aqui na primeira intenção, então os seus relacionamentos, seus atos conscientes não vai ter prejuízo. E se não tem prejuízo, não tem falsidade. Mas se um de vocês começar a dar a vida para ele,
Então vocês vai dar a sua existência, a sua origem, aquilo que Deus criou para dar a vida ao espírito de engano, ao espírito da morte. Então ele vai passar a existir sim. A partir do momento que vocês dão a vida para ele, ele começa a existir. A princípio eu quero que vocês entendam rapidamente. Palavra da vida é a origem de um corpo, né? E a glória de um corpo comum é ato consciente. Ato consciente serve-se para relacionar, né? E quando ele está nessa postura aqui, dentro do Cristo, assim, dando uma ponta de Deus, né? Dentro do Cristo, ele vai gerar a ciência do bem e do mal. E esses relacionamentos, ele vai depender de cada um. Se você quer dar a vida pela falsidade ou se você quer permanecer com a sua origem. Se você permanecer na sua origem, você está ligado a Cristo, que é a segunda sociedade que Deus criou para disciplinar as pessoas, né? E preservando a sua origem. Vocês vão manter nos seus lugares, firme com Deus, amando a Deus. É só isso. Aí o espírito do engano, da falsidade, separe, tá, irmão? Porque em determinada situação você tem que colocar isso na sua mente. Quando é meu corpo, é a origem. O meu ato tem que ser, a minha origem tem que ser ato consciente. Ato consciente são aquilo que explica os bons relacionamentos sociais. Você respeita o seu irmão e ele respeita você e as coisas vão sair dessa forma perfeita. Esse ato, Jesus, esse ato consciente do poder de Deus, né, que foi criado por esse corpo, né, e que no fim ele voltou contra esse corpo, ele muitas das vezes não determina nada para os corpos. A não ser que esses corpos que estejam aqui decida, né, o seu bem e o seu mal. Porque da mesma forma que esse aqui tinha o poder de decidir apenas o seu bom relacionamento dentro do Cristo, e eles não escolheu isso, escolheu o sacrifício, né? E tudo virou anticristo, antissocial. Então, irmão, presta atenção nessa aqui. Quando Deus está expulsando para fora, ele vai gerar ato consciente do poder dele, certo? Se ele voltar, ele já vai voltar por motivos comuns. Já não vai mais voltar por motivo do poder, vai voltar pelo motivo comum. Porque quando ele mata aqui, ele fala, olha, está errado aqui, está tudo errado. Olha só, morreu alguém, está sentindo dor, está sendo espancado, sacrificado. Não é possível que vocês não entendam que isso é ruim para todos nós. Simples assim. Então Jesus voltou aqui e sacrificou Emmanuel. Ele provou que a desgraça no mundo existe, que as pessoas estão seguindo os deuses pagãos, e, né, o tempo todo se explicando as coisas erradas dentro da sociedade, em vez de falar assim, olha, não, o sacrifício não vale a pena, mas parece que isso quer dizer, olha, está valendo a pena. Não vale, irmão. Põe isso na sua consciência, não deixe o inimigo enganar. A vida de Deus é simples. Ou você já tem a origem de Deus, que é a palavra da vida. Agora, para você relacionar ato consciente, você tem que ter isso aqui, tem que transformar em consciência. Está vendo esse espírito da morte? No fim ele vai se tornar ato consciente. Então seus relacionamentos aqui que é ruim, ele vai passar bom a partir do momento que você entende a sua origem e que Deus, né, ele não vai aceitar esse tipo de comportamento, esse espírito de criação que as pessoas estão dando a sua origem, está dando a perfeição dela para dar existência a esse mal. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.